Bom dia! Essa manhã linda de sábado é muito bom estar com você. Você que está aí, deve estar tomando seu cafezinho da manhã, no sábado de manhã, ou partindo para o trabalho, ou partindo para um dia de lazer. Muito obrigada por estar dividindo esse momento conosco aqui no programa Reencontro. Eu sou Evelise Cavalcante e estou aqui para compartilhar com você pessoas que fazem a diferença nesse mundo. Você já fez a diferença nesse mundo hoje? Já abençoou a vida de alguém? O nosso mundo pode mudar a partir da sua vida. Hoje eu estou aqui novamente com uma pessoa que esteve aqui conosco, né? O Marcos, teólogo, biólogo, que tem ensinado para nós muitas coisas sobre a ciência e a fé. E a gente vai continuar um papo muito gostoso. Bom dia, Marcos. Bom dia, Evelise. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Gente, tem tanta dúvida que às vezes a gente tem, né? A gente vê e falar sobre evolução, a gente vê falar sobre a Bíblia e fala, será que dá para conviver com a ciência e com a fé? Por isso que o Marcos está aqui, porque ele tem estudado isso, ele é mestre em ciência das religiões, ele tem buscado a exegese bíblica também no Seminário Teológico Batista, e assim ele vai ampliando seu conhecimento e hoje ele veio passar para nós. Olha, a pergunta que não quer calar, a gente aprende até na escola, Big Bang. Aquela explosão que criou o mundo. A gente tem que fazer dever na escola, aprende, os nossos filhos falam, mãe, mas a Bíblia fala de Adão e Eva. Como é que é essa história, Marcos? O que que você tem aprendido, procurado e buscado? Qual é a história verdadeira aí? Então, o curioso é que o criador do Big Bang é um padre católico, então foi um religioso que criou essa teoria. Alguns pontos dessa teoria, elas não são conflitantes com o que está escrito em Gênesis, lá com o haja luz de Gênesis. Então, isso não é tanto conflito que a gente encontra entre o Big Bang e a criação de Deus. Mas eu tenho uma analogia de um cientista, de um físico cristão chamado Adalto Lourenço, que eu acho muito interessante. Por quê? Nós encontramos pronto, mas não sabemos como chegou até aqui. Então, como é que a gente entende como foi a criação? Tem uma analogia chamada teoria do bolo de chocolate. Você chegou e encontrou um bolo de chocolate na sua mesa. Como ele chegou até você? Tem a possibilidade de uma mãe sabia como fazer esse bolo de chocolate, ela sabia os ingredientes e fez, botou ali. Segunda teoria é que um caminhão, ele tinha vários ingredientes desse bolo de chocolate, estavam todos lá no caminhão, o caminhão bateu, explodiu, e uma grande explosão que teve fez os ingredientes se misturarem aleatoriamente e virou o bolo de chocolate. Um bombeiro achou e botou na sua casa. São as duas teorias, a teoria criacionista, de que um Deus criador criou todas as coisas, porque tinha o ingrediente, sabia como fazer, e a teoria, vamos dizer assim, do Big Bang, da criação de todas as coisas. Então, a ciência, os cientistas se dividem entre essas duas formas de pensar. Eu acho muito mais lógico pensar que um Deus criador que sabia como fazer, foi e criou todas as coisas. Mas a ciência, por ser essencialmente naturalista, ela fica com a segunda opção. E aí a gente tem probleminha às vezes com isso aí. Mas dá para equilibrar, né? Com Porque certeza. na verdade houve um processo de criação, não é? É muito bom isso. Agora, tem outra tese também que vira até piada nos humorísticos, vira piada no meio das conversinhas. O homem veio do macaco, fala assim, você evoluiu do macaco. É aquele macaquinho que está lá na África, que está lá na selva. Será que um dia ele vai ser igual a mim, igual a você? Como é que é isso, Marcos? Então, qual o problema aí? É porque isso ficou esse ditado popular, mas na verdade nem a ciência diz isso. A ciência diz que tanto o macaco quanto o ser humano, ele evoluiu de um primata, de um primordial. Mas como é que a gente entende isso biblicamente? Mas foi Deus que criou e tal. Como é que a gente entende isso? Tem algumas formas de a gente pensar isso. Tem a evolução teísta, que eu comentei no outro programa, que seria Deus comandando o processo de evolução. Mas tem uma outra possibilidade, que é o design inteligente, que é muito interessante. Tem vários pesquisadores, até como o Dr. Marcos Eberlin, um químico muito famoso aqui no Brasil, que estuda isso. Ela diz que tem a microevolução e a macroevolução. A microevolução ela é comprovada cientificamente. A macroevolução tem algumas dificuldades de se comprovar. Então, a teoria do design inteligente é uma forma de você estudar a criação a partir das evidências científicas que o Criador deixou nela. Então, é interessante essa teoria. Então, alguns cientistas seguem essa linha do design inteligente. Então, a teoria da evolução é possível ou não? Ainda tem uma outra possibilidade. Eles dizem que o ser humano tem 99% de homologia com o chimpanzé. Então quer dizer que somos parentes? Não é bem assim. Existe um pesquisador amigo meu, que é mestre em ciência, que ele fala o seguinte, o ser humano, ele escreveu um artigo dizendo, o ser humano, ele também tem 50% de homologia com as bananas, e nem por isso nós somos metade bananas. Então é uma forma da gente pensar, só a proximidade do DNA não quer dizer exatamente que nós somos ancestrais, tivemos um ancestral comum, é só uma possibilidade.
Interessante, né? Que a própria ciência comprova isso, né? Sim. Então fica um dito popular que a gente acaba, sem conhecimento, falando besteira, não é verdade? O importante é estudar. Marcos, eu tenho muita curiosidade de entender você como cristão, que eu sei que você é, que busca a área de teologia, que crê num Deus poderoso que fez os céus e a terra, numa sala de faculdade, como é que foi essa experiência, assim? Existe essa perseguição, existe essas situações, digamos assim, de ser envergonhado, de certa forma, por um professor? Eu tive muita sorte, que eu sempre tive amigos que sempre me respeitaram muito a minha fé. Mas a gente tem essa diversidade de crenças. E essa diversidade de crenças, ela faz com que você comece a ver diferente. Não é só a minha visão de mundo que tem sentido. Eles também têm uma visão de mundo diferente e eles entendem de outra forma. Mas é interessante até para a própria questão do evangelismo, de você falar a palavra de Deus, você entender as outras visões de mundo para você conseguir falar sobre Deus, sobre todas as coisas. Eu tive ótimas conversas com amigos na faculdade, que a gente ficava no pátio, na hora do intervalo, bastante tempo falando sobre Deus, falando sobre a Bíblia, e eu explicando para eles desde a origem, da criação, de Gênesis, e foram experiências fantásticas, que amigos que eu tenho até hoje, que são de outras religiões. Interessante que eu vejo que o verdadeiro cientista, ele quer ouvir, né? Porque ele quer ampliar o conhecimento dele, ele não é fechado, né? Então a gente vê realmente a pessoa nesse aspecto. Mas a gente pode dizer que você é um cientista e você é um teólogo também, é um defensor da fé. Como é que fica isso hoje? Hoje, Marcos, assim, a fé nos dias de hoje, a gente sabe que está muito deturpada, né? E como é que fica o cientista para falar da fé e como é que é essa fé nos dias de hoje? Qual a importância disso hoje no nosso contexto? Isso é uma coisa que eu estou até estudando lá no mestrado em Ciência da Religião, que é como a gente encara a religião nos dias de hoje, num mundo tão naturalista, tão baseado em fatos concretos. Como é que a gente estuda a religião hoje? Então a gente vê que ao longo da história, principalmente depois da Renascença, o homem começou a achar que sozinho ele se garantia, o mundo antropocêntrico. Veio a ideia de Freud, de um pai perdido, que o ser humano... Aí veio depois a ideia de Darwin, na teoria da evolução. Você tem Marx, que é a religião ópio do povo. E aí foi se desenvolvendo uma ideia de que o ser humano sozinho se garantia. E aí o que aconteceu no século XX? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, iminência de guerra nuclear com a Guerra Fria. O que o homem começou a morrer? O homem começou a morrer de depressão, o homem começou a morrer de hipertensão, doenças psicossomáticas. O que o cientista de hoje ele entende? A fé é importante. A fé é importante numa forma do homem se manter saudável, ele se situar onde ele está, no mundo que ele vive, ele se identificar como ser humano. Então a fé, hoje em dia, ela tem todo um processo até terapêutico que está se estudando. Muitos conhecem sobre o efeito placebo, que ele pode fazer em doenças, o efeito da oração. Então é importantíssimo algum tipo de fé nos dias de hoje para o próprio homem se situar onde ele está. Amém. Marcos, eu queria que você deixasse uma mensagem especial agora para o cientista, para aquele aluno que é cientista e que pensa assim, talvez se eu entrar muito para essa área da ciência, eu não vou conseguir cultivar a minha fé. Queria que você deixasse uma mensagem especial. Te peguei agora, né? Sem problema. Então, eu tenho muitos amigos cientistas que fizeram biologia comigo, que começaram o mestrado lá em microbiologia comigo. Eu quero deixar que você pode ser cientista. Você deve pesquisar mais sobre o mundo material, mas entenda que a ciência é limitada. Teve um filósofo alemão do século XIX, chamado Nietzsche, que nem todos os cristãos gostam muito dele, mas ele fala algo interessante. Ele fala assim, nem tudo são fatos, mas o principal são as interpretações dos fatos. Então, a ciência é limitada. Por mais que você goste de estudar ciência, eu também gosto de estudar ciência. Entenda que a ciência é limitada. O que importa, na maioria dos casos, são as interpretações sobre esses fatos. Estude, busque conhecimento, mas sempre entendendo que o temor do Senhor é o principal ponto. Amém. Que delícia de informações tão boas nos dias de hoje. Você gostou? Então escreve pra gente, eu quero ver o seu retorno. Você tem mais a acrescentar? Escreve para nós. Evelise Cavalcante, procura no Facebook, no YouTube. Faz contato. Quem sabe na próxima semana vai ser você que vai estar sentado aqui comigo. Um ótimo fim de semana para você. Deus abençoe a sua vida ricamente. Muito obrigada, Marcos.